Olá, você sabe me dizer o que é o pecado contra o Espírito Santo? Eu sou o pastor Josué Malakoski, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e neste vídeo queremos falar um pouco sobre essa pergunta. Essa pergunta ela está baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 31 e versículo 32, onde está escrito o seguinte: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será isto perdoado nem neste mundo, nem no do porvir. Que pecado é este, prezados irmãos, irmãs, amigos, que a Bíblia então nos fala, esse pecado contra o Espírito Santo? O que seria isso? Pois bem, esse pecado seria a pessoa se opor ao trabalho de Deus e Espírito Santo. Seria a pessoa agir de maneira teimosa, obstinada e maliciosa à revelação divina. E ela se torna então imperdoável, porque elimina qualquer possibilidade então de arrependimento. A pessoa ela age de uma maneira teimosa e ela fecha o seu coração, não permitindo que Deus haja nela. E ela se coloca contra o trabalho de Deus e Espírito Santo. Mas um exemplo para a gente ilustrar isso, a gente pode achar no apóstolo Paulo. A gente lembra que o apóstolo Paulo, antes dele ser cristão, ele era um soldado romano de nome Saulo, e ele perseguia os cristãos. E nessa sua perseguição, né, como soldado, ele proferiu diversas vezes insultações contra Jesus, né? Mas isso não fez com que ele citasse um pecado imperdoável. Mas se, por exemplo, ele tivesse persistido, né, quando depois o Senhor ter vindo falar com ele, Deus o chamando, né, se ele tivesse persistido em continuar falando e fazendo mal contra Deus, ele teria então assim pecado contra o Espírito Santo, né? Ele teria sido então culpado deste pecado que a Bíblia aqui nos fala em Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32, que é um pecado que não tem perdão. Então que Deus abençoe, que nós possamos nunca pecar contra o Espírito Santo, que possamos nunca nos colocar contra o trabalho do Espírito Santo, né? Não endurecer os nossos corações, não agir de maneira teimosa quando Deus vem até nós, tá certo? Um abraço e fique com Deus, e não se esqueça de compartilhar o vídeo e se inscrever no meu canal. Um forte abraço e que Deus te abençoe.